Olá pessoal, como vão? Aqui é a professora Dedê, professora Denise de Arte, e eu tô aqui hoje para a gente falar um pouquinho das noções fundamentais, básicas da perspectiva, os elementos que formam a perspectiva, né? Que a gente tem visto agora na página 36 e 37. Então, nós vamos falar de ponto de fuga, nós vamos falar de ponto de vista e nós vamos falar de linha do horizonte, tá? Vou falar só desses para vocês hoje para ficar mais simples. Depois a gente vai fazer o desenho usando tudo isso. Então vamos lá. Ponto de fuga é o cruzamento do olhar da linha do horizonte, né? O ponto de vista é a linha imaginária que determina a altura dos olhos de quem observa, né? A altura dos olhos de quem observa. E a linha do horizonte é o posicionamento daquele que observa. Se eu estou aqui, né? Eu estou aqui, eu tenho uma determinada linha do ponto de vista. Olha só. Ela é aqui. Se eu mudar para cá, o meu ponto de vista vai mudar também. Entendeu? Então, essa é uma medida que ela sempre vai ser uma medida móvel, né? Ela tem essa possibilidade de se movimentar. Então, vamos lá. Eu gosto de falar de perspectiva usando uma coisa assim, olha, vamos fazer uma fotografia, né? Então nós vamos fazer uma fotografia e no primeiro plano vai aparecer aquilo que estiver mais próximo de mim. Então, olha, as minhas mãos, né? Mas se eu fizer com as minhas mãos assim e você for tirar uma fotografia, as minhas mãos estarão em primeiro plano e elas estarão muito grandes em relação aos meus olhos, ao meu rosto. Mas quando eu trago ela aqui junto de mim, aí ela fica realmente do tamanho normal delas. Eu não tenho as mãos tão maiores que o meu rosto. Olha que absurdo que elas ficam. Isso né, dá uma noção de profundidade. Olha aqui, as minhas mãos são muito grandes porque elas estão bem próximos do olhar do observador. Elas aqui estão mais próximas de vocês, olha. Então, elas são muito grandes. Estão em primeiro plano. Quando eu as trago para o segundo plano, ou aqui próximo do meu rosto, elas são do mesmo tamanho. Entenderam como é interessante isso? E na hora que eu vou fazer um desenho usando a perspectiva, eu tenho alguns truquezinhos, né, que vão funcionar assim. Então, como que eu vou fazer com que aquela estrada ela pareça longa e sem fim? Lembrem, se você estiver numa rua aguardando chegar um ônibus e você olha, você está lá no ponto e o ônibus está vindo lá longe. Então, esse ônibus, quando você olha, ele está lá longe, o que que acontece? Ele é muito pequenininho, né? Você olha lá para o fim da rua e ele está lá, ele é pequenininho. Conforme ele vai chegando perto de você, ele vai ficando grande. E quando você estiver bem junto dele, ele é tão grande que você cabe dentro dele, não é verdade? Então, olhem como muda o ponto de vista, a linha do horizonte e o ponto de fuga. Então, nós vamos fazer um desenho assim, para ter essa noção. Eu coloco, por exemplo, vamos supor que eu estou aqui dentro destas linhas, que isso é o meu campo para eu poder trabalhar. Então, de repente, eu puxo uma linha lá e uma linha aqui, tá? Daí eu vou colocando e elas vão aumentando conforme elas vão chegando próximas de mim. E eu vou fazendo árvores, tá? Eu não preciso nem ser boa desenhista, nem saber desenhar. Só eu colocar elementos maiores, mais próximos de mim. E conforme eles vão
se distanciando de mim, eles vão ficando o quê? Cada vez menores. Aqui, vamos supor que seja a linha da estrada. Olha como se torna simples, né? E como então se chama este... Tá vendo aqui? Isso aqui é o meu ponto de fuga. É onde, quando eu olhar para esse desenho, aonde meus olhos eles vão ser levados. Essas linhas, elas são linhas que vão levar o olhar de quem observa, do observador, no caso, quem está olhando, para este ponto aqui, né? Isso tudo acontece muito sutilmente. Então, quando eu coloco, olha aqui, elementos maiores aqui à frente, né? Eles são grandes, então dá a impressão que aqui, se eu fizer um carrinho, vamos supor, vou fazer um elemento aqui, não vou fazer carrinho agora porque eu não sou boa desenhista, não vai dar certo. Mas se eu colocasse o meu ônibus aqui, ele seria muito grande. E lá ele seria pequenininho, olha, se eu fizer aqui ele já seria muito maior, né? E aqui, mais pra frente, ele seria menorzinho, tá? Então, noção de perspectiva é muito interessante e agora é só o início dela para vocês terem contato com esse assunto, tá? Mas todas as obras, elas trabalham muito com essas regras aqui. São maravilhosas. E é aquilo, se você quiser desenhar e colocar alguma coisa mais para frente e que dê a impressão que a que está lá atrás ela é menor, então você só tem que desenhar as minhas mãos. Então, eu tenho que colocar o objeto mais à frente do meu desenho, maior. E quem tiver mais atrás, para dar a impressão que ele está mais atrás, eu faço menor. Basicamente é isso. Então, não é difícil, vocês viram? Como que eu vou fazer essa árvore ficar pequenininha lá atrás? Fiz ela pequenininha. E para dar a impressão que essa estrada está seguindo em frente, eu só fiz isso com objetos maiores aqui e objetos diminuindo de tamanho, ficando menores, mais distantes. Tá bom? Espero ter ajudado com essas dicas que eu dei para vocês. Ok? Um beijo muito grande, fiquem com Deus e se cuidem.